Amém. Pastor Azemar é um grande amigo, um amigão, o homem que me levou para comer a melhor pamonha do Brasil, que está lá em Goiânia. Pastor é pastor da Igreja Videira e um grande amigo nosso, e vai estar falando ao nosso coração, assim como a pastora Dinamarcia acabou de ministrar. Preste atenção a cada palavra. Daqui a pouco nós vamos para um café, assim que ele terminar, tá ok? Fica à vontade, pastor. Aleluia. Pode se assentar, meus irmãos. Glória a Deus, aleluia. Esse exercício aí tem que estar preparado para fazer, hein? Aleluia. Eu quero. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, amém? É um prazer estar aqui com os irmãos. Meu nome é Azemar. É um prazer poder estar aqui pessoalmente dessa igreja, desses irmãos que nós ouvimos falar tão frequentemente. Você é mais falado do que você imagina, especialmente nas nossas reuniões lá da vinha, da videira. Por quê? Porque nós estamos aqui numa reciclagem anual de líderes, e você como líder, eu como líder, nós como ministros do Senhor, nós precisamos ter revelação da nossa liderança. Por que nós estamos fazendo o que nós estamos fazendo? Qual razão, qual motivação, qual propósito? E por que os irmãos são tão falados? Porque você realmente está fazendo algo extraordinário nessa nação. Como assim, pastor? Essa é uma das maiores igrejas do mundo. Se você não sabia disso, eu acho que essas coisas não são boas falar de si mesmo, mas nós que somos de fora podemos falar a respeito dos irmãos. Essa igreja é para nós uma fonte de inspiração. Por quê? Porque ser uma igreja grande numa capital, nós temos muitas lá em Belo Horizonte. Mas ser uma igreja como os irmãos numa cidade do interior é inspirador. Porque nós temos em Minas Gerais 853 municípios. E mais de 80% deles, 85% deles, são cidades muito, muito menores do que Formiga. E a questão é, quem vai plantar igrejas lá? Eu não sei quanto a você, mas nós queremos plantar uma igreja em cada um desses 853 municípios. E a semana a pastora Dinamarcia até nos ajudou bastante. Recebi sua lista lá, viu, pastora? Dos irmãos que a irmã indicou, nas cidades do interior. Eu queria, nessa minha primeira oportunidade, ter com os irmãos uma palavra que nosso tema aqui é a visão dos vencedores, e eu queria falar sobre isso, mas no aspecto das nossas células, no aspecto dos nossos discípulos, daquilo que já foi abordado aqui. Por favor, abra sua Bíblia comigo em Gênesis, no capítulo 1, e no versículo 26, se você porventura quer conhecer depois os nossos materiais, eles estão ali na entrada do prédio da igreja com um dos nossos discípulos, o Daniel. A pastora Dinamarcia citou aqui o pastor Aloysio e alguns dos seus livros, então acho que nós trouxemos alguma coisa ali, no final você pode olhar. Gênesis capítulo 1, e o versículo 26, projeta, por favor, dá para projetar os versículos, à medida que nós fomos citando? Porque aí quem não está com uma Bíblia pode acompanhar. O 26 diz, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa... Os irmãos estão comigo? Amém? Deixa eu só colocar aqui enquanto projeta lá. 1:26. Você e eu fomos feitos a imagem e a semelhança, conforme a nossa semelhança. E domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado e sobre toda a terra, sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Criou Deus o homem à sua... Quantos aqui foram feitos à imagem de Deus? Essa imagem, ela vai pedir um propósito. Se você foi feito à imagem de Deus, não foi à toa, viu? É por um propósito, que tudo que Deus faz tem um propósito. Deus o criou à sua imagem, a imagem de Deus o criou, fala comigo, homem e mulher. Portanto, você, homem, você, mulher, foi feito à imagem de... Os irmãos creem que isso tem um propósito?
Por que será? Só para parecermos com a divindade? Não, tem um propósito. E eu vou te falar a respeito desse propósito hoje. O propósito que Deus fez o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança, é que Deus, ele é um líder. E a vontade de Deus é que você lidere para a sua glória. Eu sei que algumas pessoas pensam que liderança é uma coisa das igrejas em célula. Não, liderança não é uma coisa das igrejas em célula. Liderança é algo do caráter de Deus. Porque Deus, ele é o líder. Ele não é um líder, ele é o líder. E a Bíblia diz que a vontade de Deus é que você seja feito por cabeça ou por cauda. Vamos fazer a analogia do corpo humano. Se nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, portanto, a vontade de Deus é que os seus filhos o expressem. Essa imagem, ela tem um propósito. O propósito da imagem é exercer domínio, é para alguma coisa. E esse domínio não é um domínio físico, não é um domínio como pensam lá os integrantes do Estado Islâmico, a força. Não, nós somos crentes, nós somos cristãos. Nós temos a imagem para um propósito. Diga, eu tenho a imagem para um propósito. É por isso que você está aqui. Você está aqui porque você tem a imagem. Por isso que liderança é algo que está no seu coração. Você faz sem perceber. Quando as pessoas da sua família precisam de oração, para quem elas ligam? Para quem? Para você. Sabe por quê? Porque até aqueles que estão de fora percebem que há algo de Deus em você. Você é um líder. E quem não é líder aqui está sentado me olhando, está pensando no assunto. E quem não é líder e está pensando no assunto, em breve, é isso que te espera. Você é imagem e semelhança de Deus. Pastor, você está falando de liderar uma célula? Não, estou falando muito mais do que isso. Aonde você estiver, o espírito de liderança está sobre você. Você vai liderar no seu trabalho, você vai liderar na sua família, você vai liderar em todas as esferas que Deus te colocou. Posso ouvir um amém? Porque isso não tem algo a ver com a IBVB, é algo do Espírito de Deus em nós. O Senhor nos fez a imagem e semelhança dele. E no corpo, a Bíblia diz, lá em 1ª carta aos Coríntios 11, que Deus é o cabeça do homem, o homem é o cabeça da mulher. Se Deus é o cabeça, compare no nosso corpo. A posição da cabeça é a posição de liderança. Amém, meus irmãos? Por isso que se der morte cerebral, não adianta tratar dos demais órgãos. Não, o líder falhou. Portanto, a posição do crente é a posição do cabeça. Eu pedi aqui a senha da internet, eu gostei demais. Achei uma senha muito crente. Não vou te revelar não, porque senão minha pregação vai acabar, porque você vai conectar seu celular aí, mas é uma senha muito crente. Ela fala que Deus nos colocou nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Aonde que você foi colocado? E de onde é que emana toda a liderança? Nos lugares celestiais. Você foi separado para ser um líder. Você está me ouvindo? Já vou começar assim com você, porque a semelhança da pastora Dinamarcia, nós não temos muito tempo. E ela foi fiel ao horário, você também. Então, meus irmãos, liderança não é algo do Azemar, não é algo da IBVB ou da videira, é algo que Deus planejou para cada um dos seus filhos. Amém? Ah, mas eu sou idoso. Então a vontade de Deus é que você, idoso, lidere. Ah, mas eu sou criança. Eu não sei falar. Pois é, do idoso à criança, Moisés já deu a desculpa de que estava velho demais, Deus não aceitou, não é? Jeremias também falou que já era uma criança, Deus não aceitou. Portanto, não vai aceitar a nossa também. Eu e você fomos chamados para ser um líder. Isso não tem a ver conosco. Fala comigo. Eu fui feito à imagem e semelhança de Deus. Deus faz o que no universo? Ele lidera ou ele é liderado? Ele lidera, então você vai liderar também. É por isso que a liderança traz tanta satisfação, porque você está fazendo algo que é a vontade de Deus. Agora, a liderança que Deus estabeleceu para nós, ela tem um propósito. Olha o que Deus disse. 26. Façamos o homem conforme a nossa.
Eu gostei, a pastora Dinamarcia diz a respeito do devocional. Você sabe onde que nós adquirimos a imagem? A Bíblia fala que nós vamos, como rosto desvendado, de glória em glória, vamos recebendo a imagem em nós. Essa imagem vai ficando impressa. À medida que você está com Cristo, como ela disse, à medida que você se dedica a praticar a presença de Deus, essa imagem vai sendo impressa em você. E cada dia você fica mais parecido com Jesus. Ao ponto da sua autoridade, o seu domínio, o propósito da imagem é exercer domínio. Mas que domínio? Um domínio das armas, um domínio da força, um domínio da coerção da liderança? De maneira nenhuma. Essa imagem expressa uma autoridade. Quando você chega, aqui chegou uma mulher de Deus. Quando você chega, chegou um homem de Deus, porque você está cheio da imagem de Jesus. Diga comigo, imagem é para um propósito. Por que Deus te faria a imagem e semelhança dele? Porque não tinha nenhum outro referencial? Não, eu não acredito que nada na Bíblia está por um acaso. Tudo ali tem um propósito. Bom, se eu fui feito à imagem, Deus deve ter um propósito com isso. E o propósito é a liderança. Conforme a nossa semelhança, acompanhe comigo o texto. E domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. A sua liderança tem um propósito, é o propósito de dominar. Mas não é uma dominação como os líderes desse mundo fazem. Com os seus funcionários, com os seus colaboradores, com a sua equipe. Uma liderança com base no domínio do dinheiro. A sua liderança está lá em Mateus 20:20. A Bíblia diz que se você quer ser o maior líder, seja o servo de todos os seus irmãos. Quanto mais você lidera, mais servo dos irmãos você se torna. Você pode liderar com a espada, ou você pode liderar com a toalha. Com a espada, a sua liderança vai produzir morte. Mas com a toalha, a sua liderança vai produzir outros servos à semelhança de Jesus. Versículo 28 diz: e Deus os abençoou. E aí eu quero entrar aqui nessa bênção. Há uma bênção para você na liderança. Ser líder na casa de Deus é a melhor coisa que poderia ter acontecido conosco. É a melhor coisa que poderia ter acontecido conosco. Porque haja visto que nós fomos salvos. Amém, meus irmãos? Haja visto que quando nós éramos inimigos de Deus, a graça do Senhor nos alcançou e nos trouxe para a comunhão do seu Filho. Mas não bastasse isso, não bastasse os nossos pecados perdoados, não bastasse sermos chamados filhos de Deus, não bastasse termos a vida eterna em Cristo Jesus, agora você foi feito cooperador de Deus. Quem poderia comprar isso? Qual seria o título? O que poderíamos fazer para sermos chamados cooperadores com Deus na obra da edificação da sua igreja? Todos os dias você deveria se levantar cheio do Espírito Santo, só pelo fato de dizer que em Formiga, onde Deus te colocou, você é um cooperador do Senhor na sua obra. Isso é maravilhoso demais. Quem poderia comprar isso? Que título acadêmico te daria isso? Que posição na sociedade te daria isso? Mas sabe, Ele nos chamou graciosamente e te colocou na posição da liderança. Quantos estão felizes com isso? Eu sou realizado só de ser chamado cooperador de Deus. Mas eu quero te falar dessa bênção. E Deus os abençoou e lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que se move sobre a terra. Meus irmãos, nós sabemos que o propósito de Deus não pode falhar. E eu quero falar com você hoje a respeito dessa bênção da liderança. Você foi feito à imagem de Deus, amém? Por isso esse negócio de liderança está no seu coração. Você não consegue se livrar disso. Volta e meia você está liderando. Você chega num grupo e logo já começa a dar sugestão, que é assim que o líder faz, né? Você está lá no meio, e o brasileiro é especialista nisso. Onde ele chega, ele começa a dar pitaco.
sugestão. Se tem um grupo de irmãs e chega uma irmã que é líder, elas estão fazendo uma receita, ela com certeza tem uma receita também para oferecer. Se tem alguém consertando alguma coisa e chega um homem ali, ele já tem uma ideia, porque a liderança foi plantada dentro de nós. Só que nesses dias, nós temos muitas pessoas fazendo muitas coisas para Deus. Há muita gente trabalhando, agora mesmo. Para estarmos aqui fazendo esse evento, há irmãos filmando, organizando, outros nos bastidores, e muitos querem fazer muitas coisas para Deus. Há muitas, milhares de organizações religiosas no mundo inteiro. E elas estão preocupadas em fazer algo para Deus. Mas será que algumas delas, ou você, está preocupado com aquilo que Deus deseja? Dentre todas essas coisas que estamos fazendo, quais delas, ou qual delas, cumpre realmente o propósito de Deus? A grande questão não é se estamos fazendo coisas para Deus, mas estamos fazendo aquilo que está no coração de Deus? Agora eu queria que você fechasse seus olhos. Nós vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui com os meus irmãos da IBVB em Formiga. Senhor, abra-nos o entendimento à palavra nessa tarde. Espírito de Deus, move nesse lugar, de maneira que as palavras espirituais sejam traduzidas ao nosso espírito e tenhamos revelação da nossa liderança em Cristo Jesus. Fala conosco, Senhor, como o Senhor já começou a falar, e abençoa a todos nós, do menor ao maior, do mais jovem ao ancião, nessa tarde, em nome de Jesus. Diga assim: Senhor Jesus, eu abro meu coração para receber a palavra de Deus nessa tarde, em nome de Jesus. A maioria das pessoas acha que fazer com sinceridade é o suficiente para Deus. Mas sabe que nós podemos estar sinceramente enganados? Você pode estar fazendo com toda a sinceridade do seu coração, com todo o seu amor para Jesus, e ainda assim estar sinceramente enganado. O que você sentiria? É uma ilustração, e essa ilustração, ela é bem típica, né? Bem infantil, mas dá para você perceber. Se você passasse toda a sua vida e a sua obra e a minha obra em Deus se resumisse a fazer algo, por exemplo, um bolo de chocolate. E quando nós chegássemos diante do Senhor, lá no tribunal de Cristo, e apresentássemos as nossas obras. Eis aqui o Alvim e a sua obra. E aí é um bolo de chocolate. E ele recebesse com alegria, olhasse para você, ou você é muito amado, eu realmente estava te esperando. Mas não te falaram não, irmã? O que foi? Eu não gosto de bolo de chocolate. Mas tem uma coisa, o Gabriel, o Miguel, eles amam chocolate. Pega a sua obra, que você gastou 40 anos de ministério, que você investiu, e entrega para eles, meu filho. Fala comigo, misericórdia. Bolo de chocolate é uma delícia, mas eu não quero que a minha obra seja entregue dessa maneira. O que nós sentiríamos? Seria uma angústia. Agora, qual a diferença entre a obra que nós estamos fazendo e aquela que está no coração de Deus? Quando eu disse para você que há uma imagem, essa imagem tem um propósito. Então a sua liderança, ela tem também o que, meus irmãos? Ela tem o quê? Então ela não é despropositada. Eu sou líder porque eu sou líder e pronto, acabou. E agora que eu sou líder, eu posso fazer o que eu bem quiser. E ainda mais se eu sou pastor da igreja, eu vou ficar aqui inventando coisas. Não, eu não vou ficar inventando coisas. Eu quero gerar segundo o coração de Deus. Eu quero fazer aquilo que está no coração do Senhor. E a Bíblia, como disse a pastora Dina Márcia, já revelou a vontade de Deus. Na primeira vez que Deus vai falar com o homem, Ele já fala o seu propósito. E Deus os abençoou, é o princípio da primeira menção. Deus vai liberar agora uma bênção para o homem, é a primeira bênção. E a primeira menção na Bíblia, ela dá direção para todas as demais
em toda a Escritura. Então a primeira bênção que Deus vai liberar sobre o homem está lá no versículo 28. E Deus os abençoou. Diga comigo, Deus me abençoou. E me disse: sede fecundos, multiplicai e enchei a cidade de formiga. Aleluia. Fecundidade e multiplicação é a vontade de Deus para cada um dos seus filhos. Crescimento. Crescimento é a vontade de Deus para a igreja. Crescimento é a vontade de Deus para você, individualmente. Falei agora com o pastor. Estão batendo no crescimento dos evangélicos. Mas se fossem os ímpios, é normal. Mas são os próprios irmãos. Os próprios irmãos estão dizendo que para que esse negócio de crescer? Vamos deixar o crescimento para o Espírito Santo. Vamos deixar que vai crescer naturalmente. Nada vai crescer naturalmente. Nada. Você não vai crescer naturalmente lá na empresa que você trabalha. Você deve demonstrar um compromisso com aquela empresa. Uma criança não cresce naturalmente, ela deve ser alimentada, suprida, cuidada. Essa igreja não cresce naturalmente, ela cresce porque você está cooperando com o propósito de Deus nessa igreja. Posso ouvir um amém? O propósito de Deus é o crescimento. Agora, crescimento lá fora, ninguém critica. O sujeito está lá na universidade, e ele presta um concurso, ele quer crescer, ele quer ser um juiz, depois um desembargador, ninguém critica, mas se alguém deseja o crescimento na obra de Deus, começa toda sorte de crítica, e eu vim aqui para te abençoar, você é alvo do crescimento de Deus. Não receba essa acusação da parte de ninguém, não deixe ninguém criticar o seu trabalho, não deixe ninguém criticar o seu crescimento, porque você está debaixo da bênção do Senhor. Ele nos abençoou e a bênção é a seguinte: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra que Deus te plantou. Você está ouvindo, pastor? É para encher essa cidade, 853 municípios, 20 milhões de habitantes, e nós vamos colocar o pé em cada uma das cidades de Minas Gerais. E você sabe quem está puxando isso? São vocês. São vocês, porque as cidades do interior é que são o desafio. Não são as capitais. São as cidades do interior. E os irmãos são a prova de que é possível ter uma grande igreja numa cidade do interior. Isso é extraordinário. Isso é maravilhoso. Porque ninguém precisa provar que é possível ter uma grande igreja numa metrópole. Não é, pastora? Mas ter uma grande igreja, uma mega igreja, nas cidades do interior de Minas, isso vai liberar fé para todos os pastores do Brasil inteiro, porque a maioria dos pastores do Brasil não estão nas grandes cidades, estão nas cidades que ninguém quer. Fazer missões nas cidades do Vale do Jequitinhonha é mais difícil que fazer missões na África. Nós fazemos missões na África, mas quando você pede uma oferta para a África, você levanta uma oferta rapidamente. Quando você pede lá para Madre de Deus, sabe onde é que fica? Aqui em Minas Gerais. 2.325 habitantes. Não tem nenhuma igreja evangélica. Mas vai ter, porque os irmãos estão dando testemunho de que é possível. Fala para a pessoa que está do seu lado, você é um cooperador de Deus. Eu estou orgulhoso de você, irmão. Você deveria acordar todos os dias e falar: eu tenho o trabalho mais importante dessa cidade. Eu sou um líder de célula. Eu tenho um trabalho mais importante dessa cidade. Eu sou um anfitrião de uma célula. Eu sou um supervisor. Enfim, a primeira menção é a menção da bênção de Deus para o propósito. Quando Deus criou Adão, Ele não estava preocupado que Adão fizesse coisas. Concordo 100% com a pastora. Não estava preocupado que Adão produzisse um resultado. Como diz o artigo que eu te disse, massa de manobra evangélica, profissionais em série. Estão falando de você, que nós estamos produzindo profissionais que são líderes de célula. Mas eu vou para o Novo Testamento e eu vejo que a vontade de Deus é que a igreja cresça. Ela começou com 120 lá
no cenáculo. Passa pouco tempo depois, Pedro batiza quase 3.000 pessoas. Aí passa pouco tempo, tem 5.000 pessoas. E alguém registrou isso. Porque a vontade de Deus é o crescimento para a sua obra. Conte para mim qual que é o benefício de não crescer. Conte para mim qual que é o benefício de ser pequeno, medíocre, tacanho, superficial. Na empresa, na família, na vida financeira. Isso é hipocrisia. Todos os seres humanos querem crescer e eu também quero em nome de Jesus. E eu quero que você cresça, porque quando você crescer, vai ter mais imagem. E mais imagem é mais domínio, é mais autoridade. Quando você crescer na sua vida profissional, eles olharão para você e vão dizer, eu quero ser um crente igual esse aqui. Conta para mim, qual que foi a chave? A chave é porque eu tenho a imagem. Quanto mais imagem eu tenho, mais autoridade eu exerço. A sua imagem é proporcional à sua autoridade. Aonde que eu adquiro essa imagem? Lá no quarto, onde você foi ministrado nessa ministração anterior. Posso ouvir um amém? Fala comigo, mais imagem, mais autoridade. Quando Deus criou o homem, colocou ele aonde, irmãos? Fala para mim, colocou ele aonde? O jardim chamava como? Você sabe o que significa a palavra Éden? Deu até água na boca agora, irmão. Delícia, fala comigo, delícia. A obra de Deus é para ser uma delícia na sua vida. Esse negócio de ser crente é bom demais. Ser crente é uma maravilha. Agora, ser chamado como você, líder na casa de Deus, é sobrenatural. Rapaz, Deus está contando com você. Ele está falando, você é o cara. Desculpa a expressão. Você é o objeto do investimento divino aqui na terra. Isso é maravilhoso, isso deveria empolgar você, deveria deixar você ativado, cheio do Espírito Santo. Porque com que dinheiro que nós podemos comprar um negócio desse? Hein? Com que estudo? Com que formação? Absolutamente nenhuma, zero. Você foi chamado pela graça de Deus. Eu sou o que sou, disse o apóstolo Paulo, pela graça de Deus. Agora, para aqueles que não querem trabalhar e confundem a graça de Deus, para aqueles que acham que a graça de Deus que está sendo pregada aí, que é uma graça subvertida, não é a graça do Novo Testamento, dizem eles, não, você não precisa se preocupar com o crescimento da sua célula, vai para a praia tomar água de coco. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 10. Coloca para mim aí, por favor, filho. Essa graça que operou no apóstolo Paulo, operou em mim, operou em você, ela pode se tornar vã. Ela pode se tornar vã se você e eu perdermos o propósito. Deus colocou o homem aonde, meus irmãos? Em um jardim. Como é que era o nome do jardim? Jardim de delícias. Fazer a obra de Deus para você deveria ser delicioso. Hoje é o dia da minha célula, aleluia. Eu vou encontrar com os meus irmãos, vai ter aquela comunhão maravilhosa. Vai ter pamonha, se fosse lá em Goiás tinha pamonha, pastor. Aqui em Formiga tem o quê? De Giló. Seu pastor ficou viciado na pamonha. Agora, teve até que trazer para ele no isopor. Recebeu, pastora, a pamonha? Não chegou lá, né? O Alvin comeu todas no avião. Pediu um isopor, era para trazer para cá, para Formiga. Mas aqui, presta atenção, fazer a obra não é para destruir você. Eu encontro alguns líderes cansados, alguns líderes sobrecarregados. Deve haver algo errado aí. Eu não estou dizendo que algo errado é com você. Deve haver algo errado, porque quando Adão acordou, ele estava num lugar que não era para produzir. Por que Deus não colocou Adão, se o artigo está certo, por que Deus não colocou Adão em uma linha de montagem, igual da Fiat? Vamos produzir, vamos crescer, vamos multiplicar. Não, filho, é porque quando você tem a imagem, o resultado é multiplicação eminente. Quando você está cheio da imagem de Jesus, as pessoas vão querer andar com você. Posso ouvir um amém?
E isso deveria ser uma delícia. A obra de Deus é para te abençoar, não é para oprimir você, não é para esmagar você. A sua liderança não precisa ser uma liderança coerciva, esmagatória, não. A sua liderança deve ser como a liderança de Jesus, como a liderança de Deus. Vamos imaginar, que dia que Deus criou o homem? Fala assim, o 6º dia. E quando é que ele terminou? No 7º dia, não foi? Então pensa comigo. O primeiro dia do homem foi qual dia de Deus? 7º. Porque Adão acordou, ele dormiu, né? Diz a Bíblia que ele dormiu. E aí ele acordou e era o 7º dia. E quando ele acordou, deu uma vontade de fazer umas coisas para Deus, porque é assim que os crentes fazem, né? Eu converti agora, eu preciso fazer algo para Deus. O que eu posso fazer aqui, pastor, na igreja? Aí Adão acordou. Era o 6º dia, sono profundo. Aí acordou. Aí quando ele acordou, era o 7º dia. E ele falou, Deus, o que nós vamos fazer hoje? Nada, Adão, hoje é feriado. Por isso que você gosta tanto de feriado. Feriado é de Deus. Por isso que você gosta tanto. Porque no dia que Adão acordou, era feriado. Hoje nós não vamos fazer nada, Adão. Hoje é sábado, hoje é o dia de descanso. Hoje eu vou desfrutar de você e você de mim. Isso é glorioso. Esse é o jardim de delícia, isso é obra de Deus. Isso é a sua célula. Para de ficar imaginando que a célula é um lugar pesado. Pastor, eu não sei falar. Quem disse que você precisa saber falar? Pastor, eu não sei pregar. Aliás, nem é para pregar na célula. Ah, pastor, eu não sei. Eu fico vendo os irmãos da intercessão, as irmãs da intercessão. Eu não tenho esse dom. Mas pelo menos um talento você tem. Porque um talento foi dado para todo crente. Quem tem um talento aqui, diga amém. E é com esse talento que ele vai fazer a revolução. Obra de Deus é uma delícia para você, é para te abençoar. E aí você encontra muitos líderes que estão cansados. Hoje eu queria abrir a sua perspectiva da obra de Deus. Diga comigo, a obra de Deus é para me abençoar. Ah, mas o pastor está trabalhando demais, coitado. Olha lá, é sábado e ele está trabalhando. Quem falou que eu estou trabalhando? Isso aqui é uma delícia. Gente, está aqui com os irmãos de formiga, cheio do Espírito Santo, isso aqui é uma delícia. Isso aqui é o Éden sendo multiplicado. Abençoa o irmão que está do seu lado, fala, rapaz, a obra de Deus é para te abençoar. Fala para ele. É para te abençoar. Oi, ei, quando Adão acordou, era o dia de desfrute. Era o dia de lazer, era o dia da comunhão com o Pai, era o dia do devocional, pastora. Hoje é só nós dois aqui, vamos ter comunhão. Não, mas eu queria tanto fazer uma coisa para o Senhor, eu queria fazer algo. Eu falou, Adão, você não entendeu, o seu primeiro dia, o dia da primeira menção, Adão, é para mostrar para você o que eu quero, o que está no meu coração. Eu não estou interessado no seu trabalho. Ei, líder de célula, olha dentro do meu olho. Eu não estou interessado em quantas células você pode produzir para IBVB. Eu estou interessado no seu coração. Se o seu coração for para Deus, se o seu coração tiver a imagem de Jesus, você tem a bênção de Deus sobre a sua vida. E o que está te esperando é frutificação e multiplicação. Fala comigo, frutificação e multiplicação. Fala mais forte, frutificação e multiplicação. Aleluia. Deus disse para Adão, Adão, vamos descansar. Porque hoje é o dia de desfrutar dos meus filhos. Adão, vamos ter comunhão. As primeiras palavras de um homem falam daquilo que está no seu coração. O presidente vai fazer o seu primeiro pronunciamento. Ele vai falar daquilo que está no seu coração. As últimas palavras daquilo que ele realizou. As primeiras daquilo que está no coração. Quando Deus abençoou o homem, ele falou, te fiz a minha imagem. Coloquei em você uma marca, você tem a minha imagem. Quando olharem para você, vão ficar meio confusos. É Deus que está ali? Não, mas é semelhante a Ele, parece com Ele. Por que parece com Ele? Porque onde esse homem vai, Ele lidera.
Porque onde essa mulher vai, e a Bíblia é enfática nisso, ele fala homem e mulher. Portanto, irmã, eu tenho uma boa notícia para você. A vontade de Deus para você também é a liderança. Obrigado pelo amém solitário aqui da irmã, do meu lado esquerdo. Tem mais algumas irmãs aí com ela? Não, pastor, esse negócio do meu marido, eu estou fora. Você não está fora coisa nenhuma, irmã. Você está dentro. Porque a Bíblia diz que é homem e mulher. Mas sabemos que Adão caiu. Adão caiu, mas o propósito de Deus continua. Adão falhou e a queda distorceu o caminho do homem. Sabe, muitas vezes nós líderes estamos na posição errada. Muitas vezes estamos fazendo coisas, mas não estamos gerando filhos para Deus. Como assim, pastor? Gênesis capítulo 4. Vamos ler na Bíblia. Gênesis capítulo 4. Vamos dar uma olhadinha em 2 gerações. Fala comigo, 2 gerações. As gerações são 2, do fazer e do gerar. Gênesis 4:16. 4:16. Vamos dar uma lida na geração de Caim, a geração caída de Caim. Retirou-se Caim da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, ao oriente do Éden. E coabitou Caim com sua mulher, e ela concebeu e deu, aleluia, à luz Enoque. Caim fez algo. O que ele fez, meus irmãos? Tem alguém comigo? Caim fez o quê? Edificou uma... Uau! O sujeito construiu uma cidade. Urbanista, Caim. Arquiteto, urbanista. O sujeito construiu uma cidade. Alguém que já construiu uma cidade? Já? Pelo menos já começou, já tentou? Não, construir uma cidade é uma obra magnífica. É alguém que tem grandes realizações. Caim construiu uma cidade, o sujeito era hábil, inteligente, proativo, empreendedor, líder. Tem líderes construindo cidades. Tem líderes como Caim, que edificaram uma cidade. Você olha e fala, uau, que obra. Esse deve ser um grande líder. Ele chamou o nome Enoque, o nome do seu filho. Ainda é sentimental, ainda familiar, o cara é um bom pai. Na obra dele ainda batizou a obra, pôs o nome do filho, pai de família, excelente. Padrão da sociedade, ó, vamos bater palma para o Caim, porque o Caim é o sujeito, modelo de Deus, coisa nenhuma. Você sabe que não é. Enoque nasceu Irade, Irade gerou Manjael, Manjael Lameque. Vamos dar uma, continua aí, deixa eu ler na sua aí. 18, põe o 18 para mim. Enoque, Irade, Manjael, pode passar, 19. E aí Lameque tomou para si 2 mulheres, o nome dela era Ada e a outra Zilá. Continua. E Ada deu à luz Jabal, e este foi o pai de todos que habitam em tendas e possuem gado. Uau, agora começou agropecuarista. Sujeito que tem muito gado. Pode passar. Outra geração, vamos ver o 21. E o nome do seu irmão era Jubal, que foi o pai de todos que tocam o que, meus irmãos? Gente, urbanista, arquiteto, depois é agropecuarista e depois é músico. Olha aí, vê se essa família não é nobre. Eu quero te apresentar o meu irmão Jubal. O que ele faz? Ele compôs uma sinfonia. O sujeito toca harpa. Você conhece alguém que toca harpa? E flauta. Não é instrumento comum, não. Nós não estamos falando de gente comum. Nós estamos falando de gente que toca harpa e flauta, que é da sinfônica. Outro é empreendedor, urbanista e arquiteto. O outro é agropecuarista. Gente importante, filho, que cuida da sua família. Continua, vamos dar uma olhadinha mais. Tem mais aí. Zilá também nasceu um filho, Tubal Caim, fabricante de todo instrumento cortante de cobre e ferro. Uau! Esse sujeito produzia armas. Ele era de um grupo armamentício. Ele produzia armas para o exército. Olha aí, você tem um empresário, você tem um urbanista, você tem um que é do campo, né? Alguém que é um agricultor, e você tem músico. Essa gente é gente importante. Essa gente é gente que qualquer um colocaria nos melhores lugares para falar. Estavam fazendo coisas.
eram líderes. Mas vamos dar uma olhadinha na outra geração. Essa é a geração de Caim. Quantos irmãos estão me acompanhando? Amém? Eu vou falar da geração de Abel, que é a próxima geração, de Sete, e aí eu vou fazer o intervalo, tá bom? Capítulo 5, vamos dar uma olhadinha na outra geração, porque nós sabemos que Adão falhou, mas o seu propósito continua. Capítulo 5, vamos dar uma olhadinha, 5 do versículo 1, este é o livro da genealogia de Adão. Tem alguém comigo? Amém? No dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez, homem e mulher os criou, e os abençoou, lhe chamou o nome Adão, no dia que foram formados, criados. Versículo 3. Viveu Adão 130 anos e fez uma obra. Qual a obra que Adão fez? Eu não ouvi direito. Todas as vezes que tiver filhos e filhas, eu vou pedir para você repetir. E gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem. Ele chamou como? Agora nós vamos ver a geração de Sete. Nós vimos a geração de Caim, e você sabe que a geração de Caim é a geração que não honrou a Deus. E no final da geração de Caim, está lá no capítulo 11, eles vão edificar uma torre, chamada como? Que é o princípio daquela que está lá em Apocalipse, chamada Babilônia. Então essas duas gerações percorrem toda a escritura, de Gênesis a Apocalipse. A Babilônia, lá de Apocalipse, começou lá em Gênesis capítulo 11. Era só um povo, mas se tornou um princípio. Eles continuam aí, liderando. Eles continuam aí, exercendo. Agora, olha a geração de Sete, eu termino com ela. Versículo 4. Depois que gerou Sete, viveu Adão 800 anos. E fez o quê? Os dias de todos os anos da vida de Adão foram 930 e morreu. Sete viveu 105 anos e gerou a Enos. Depois que gerou a Enos, viveu 807 anos. E fez o quê? Versículo 9. Enos viveu 90 anos e gerou Cainã. Depois que gerou Cainã, viveu Enos 815 anos. E fez uma cidade. O que ele fez? Versículo 12. Cainã viveu 70 anos e gerou Maalael. E depois que gerou Maalael, viveu Cainã 840 anos. Realizou uma obra. Qual obra foi, meus irmãos? 15. Maalael viveu 65 anos e gerou Jared. Depois que gerou Jared, Maalael, 830 anos. E fez uma outra obra. Que obra? Todos os dias de Maalael, versículo 19, Enoque, Jared, 800 anos, e teve filhos e filhas. Todos os dias de Jared foram tal, e gerou Matusalém. Enoque andou com Deus, e depois que gerou Matusalém, viveu 300 anos, e fez o quê? O que esse povo de Sete fez? A chave é essa. E eu vou fechar a porta por aqui, porque meu tempo acabou. Sete e a sua geração só fez uma coisa. Grandes cidades, agropecuaristas, exportador e importação, músicos, não. Fizeram uma coisa, fala comigo, eles geraram filhos para Deus. Líder, eu tenho uma perguntinha para você. Aonde é que estão as suas cidades? Aonde é que estão as suas obras? Você pode me mostrá-las, e elas podem até impressionar um pouco, mas aonde estão os seus filhos espirituais? Aonde estão aqueles que nós estamos gerando? Cada semente gera de acordo com a sua espécie. Semente de líder vai gerar o quê? Outro líder. Semente de pastor vai gerar outros pastores. O baterista pode tocar muito bem, e é necessário que ele toque bem, é necessário que ele faça uma tarefa, que ele realize uma obra. A questão é, quando o baterista faltar, quem vai sentar no lugar dele? Fala comigo, outro baterista. Esse irmão está só tocando ou ele está gerando também? Se ele estiver só tocando, ele está na equipe de Caim, que vai realizar uma grande obra. O cara toca demais, maravilhoso. Que acorde, que tom,
que sinfonia, que maravilha. O dia que ele ficar doente, não puder vir na reunião, eu quero saber quem vai sentar lá no lugar dele. Fique de pé onde você está, pastor. Senhor, nós queremos nessa tarde aqui em Formiga colocar a nossa obra diante do Senhor. Pai, nós temos a imagem do Senhor e essa imagem é para cumprir um propósito. Propósito de sermos líderes na casa de Deus. Senhor, mas nós não queremos liderar simplesmente para fazer coisas. Nós queremos liderar para gerar filhos e filhas para o Senhor. Se é isso que você quer, eu queria que você orasse por 30 segundos. Fala para o Senhor. Coloca a obra que você está realizando diante de Deus. Eu sei que você é uma pessoa sincera, eu sei que você ama Jesus. Eu sei que você quer realmente fazer segundo o coração de Deus. Eu queria que você falasse, Senhor, o Senhor não me trouxe aqui no recall por um acaso. O Senhor me trouxe aqui para eu ouvir da parte de Deus. E eu ouvirei, porque eu quero gerar segundo o coração de Deus. Em nome de Jesus, Pai, nós abençoamos cada irmão, cada irmã que está aqui hoje, nessa tarde. Nós declaramos que cada um, segundo a sua espécie, vai gerar filhos e filhas para Deus. Nós continuaremos o propósito do Senhor, e esse propósito não será frustrado, em nome de Jesus. Aleluia. Pastora.